Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite. Nesse momento vamos estar orando a Deus. Deus, eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, em nome, Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que Tu, Senhor, venha iluminar, ó Pai, a nossa mente, Pai, o nosso coração, Senhor, para que possamos ter entendimento, compreensão, Pai, da Tua santa palavra nessa noite, Senhor. É o que eu Te peço a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive, reina e reinará para todos sempre. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 116, que diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim o teus ouvidos, vou invocá-lo até quando eu viver. Aqui o salmista, ele tem uma gratidão a Deus. Ele diz que ele ama ao Senhor porque Deus ouviu a oração dele. Isso é uma ação de graça que ele faz ao nosso Deus. Isso é um ato de gratidão que ele faz ao nosso Deus. Quantos de nós, no nosso dia a dia, a gente faz uma ação de graça para Deus? A gente é grato pela vida que Deus nos deu. Será que a gente agradeceu a Deus pelo ar que a gente respira nesse instante, nesse minuto, nesse segundo? Será que a gente agradece a Deus ou a gente não faz nada? Acha que o ato de a gente respirar é da nossa própria força, da nossa própria vontade? Mas vamos seguir o texto aqui. O laço, verso 3: o laço de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Aqui o salmista, ele estava bem perto da morte. Ele estava bem perto da morte, mas ele agradeceu ao Senhor, porque o Senhor livrou ele da tribulação, da tristeza e da morte. Fica uma grande lição: Deus nos livra da morte. Deus nos dá livramento todo dia, todo minuto, todo segundo. Deus nos livra. Só que a gente não entende, não compreende a ação de Deus sobre a nossa vida. Mas é que o salmista, ele expressa a gratidão a Deus, porque Deus livrou ele da tribulação, da morte e da angústia. Vamos ler o verso 4. Então invoquei o nome do Senhor e ele me livrou. A minha alma, que estava atormentada, que estava triste, que estava cheia de tribulação, que estava cheia de angústia, Deus o livrou. Deus faz assim conosco diariamente na nossa vida. Só que a gente precisa ter humildade e reconhecer que sem Deus a gente não pode vencer a nossa dificuldade, a nossa luta diária que a gente tem. Não somos super-homem, nem super-mulheres que com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria vão vencer tudo que venha nos atingir de forma adversa na nossa vida. Então o salmista, ele confiou na ação de Deus. Ele sabia que na hora do desespero, Deus ia ouvir o clamor dele. Deus ia ver a súplica dele. Então ele agradeceu a Deus, porque Deus não deixou ele. Deus amparou ele, livrou ele de toda a dificuldade e de toda a necessidade que ele estava passando. Deus livrou. Que possamos ser gratos a Deus em tudo
o que Deus faz, temos que ser gratos. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a graça de Deus basta. Aqui a gente vê a ação direta da graça de Deus sobre a vida do salmista. A gente vê a graça de Deus aqui, de uma forma bem clara. Vamos ler o verso 5. Compassivo e justo o Senhor, o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Sabemos que Deus, Ele é rico em misericórdia. Sabemos que a bondade de Deus para conosco é intensa, é imensa. E o seu amor que Ele tem por nós é incalculável. Mas mesmo assim, sabemos de tudo isso, a gente não é grato a Deus. A gente não agradece a ação de graça que Deus faz na nossa vida diariamente. A grande pergunta nessa noite é: o que você é grato a Deus? Você é grato a Deus pelo dom da vida que Ele te deu? Você é grato a Deus porque Deus livrou você de toda a tribulação, de toda a angústia, de toda a tristeza que você passou nesse dia? Você é grato a Deus? Ou você não reconhece a graça de Deus sobre a sua vida? Não temos como a gente viver nesse mundo se a gente não ter a graça de Deus sobre nós. Aqui o salmista, ele relata a graça de Deus sobre a vida dele. Vamos ler o verso 7. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Antes ele vivia com uma tribulação, angústia, mas agora a paz reinou sobre a vida dele, porque o nosso Deus tem sido generoso conosco diariamente. Só que muitos de nós somos ingratos, ou até mesmo não percebemos, né, como Deus é generoso conosco, como Ele é bondoso conosco diariamente, mesmo que a gente não merece nada, mas Ele é bondoso conosco. Vamos ler o verso 9, que diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Quanto de nós, no nosso dia a dia, tem momento de angústia, de dificuldade intensa, imensa na nossa vida e deixamos de adorar, de clamar, de exaltar o nosso Deus? Aqui o salmista, ele fala de uma forma bem clara, que andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, que ele não vai deixar de adorar a Deus pela circunstância que ele está vivendo nesse momento. Ele não vai deixar. Ele disse que vai estar na presença de Deus, independentemente da situação que esteja vivendo ou passando, ele vai estar na presença de Deus. Vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos partir para o Salmo 118, que também tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. O ato de a gente ser grato a Deus. É Salmo 18, rendem graça ao Senhor, porque Ele é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Então, a gente tem que render graça ao Senhor, porque Ele é bom. Não porque merecemos nada, não porque fizemos alguma coisa para merecer. Deus faz assim porque Ele é rico em bondade, em amor e misericórdia para conosco. Vamos ler o verso
Salmo 18:5 diz assim, ó: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, ele me ouviu e me deu folga. Ou seja, no momento de tempestade, de angústia na sua vida, o salmista clamou ao Senhor e ele ficou em plena paz, em pleno sossego, porque Deus o livrou de toda angústia, de toda tribulação, de tudo aquilo que deixava ele triste e perturbado na sua vida diária. Vamos ler o verso 8, Salmo 108, 8. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Olha que coisa interessante. O salmista, no Salmo 116, ele diz que ama o Senhor porque Deus ouviu a oração dele. E aqui o salmista fala que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. O salmista, ele não foi buscar refúgio em homem nenhum. Ele foi buscar refúgio em Deus, porque ele sabia que a esperança dele era Deus, que a única esperança que ele tinha era Deus, não eram os homens, era Deus, porque ele confiava plenamente que no meio da tempestade Deus ia ouvir o seu clamor, Deus ia ouvir a sua oração. E porque nós, no nosso dia a dia, a gente não confia em Deus, não confia que no meio da tribulação Deus está conosco. O salmista é bem claro, no meio da tribulação Deus estava com ele. Sabemos disso, que no meio da tribulação a gente fica perturbado, desanimado, até mesmo sem esperança, mas Deus está conosco. Tanto na tribulação e tanto na bonança, Deus está conosco. Vamos seguir em diante no Salmo 118, que diz assim, ó, no verso 14, tá? 18, Salmo 118, 14. O Senhor é minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Então aqui o salmista, ele fala que o Senhor é a força dele e o meu cântico. Ou seja, devemos louvar a Deus diariamente, porque Ele nos salvou da tribulação, da angústia, da perseguição, da tristeza que a gente sente no dia a dia. Ele nos livrou. Basta que você faça que nem o salmista. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Então sabemos que no momento de dificuldade que temos, a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. Mas, como diz o salmista aqui no Salmo 118, 8, é melhor confiar no Senhor, é melhor buscar auxílio e socorro no Senhor, porque sabemos que dele vem o nosso socorro e dele vem a nossa esperança. Em quem você confia? Você confia no Deus Todo-Poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, ou você confia nos homens? Ou você confia no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade? Lembre-se, se humilhe perante a Deus, porque Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração. Aqui tanto no Salmo 116, tanto no Salmo 118, ele fala da importância de a gente orar a Deus, clamar a Deus, porque sabemos que tribulação vai vir sobre a nossa vida. E se a gente não clamar a Deus, se a gente não orar a Deus, estamos totalmente perdidos. Porque a minha e a sua vida está sob a mão de Deus. Queira você, queira ou não,
a minha vida está sobre a mão de Deus e a sua também. É Deus que governa a minha e a sua vida. O que seria de mim e de você se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida? A gente seria totalmente consumido. Então que nessa noite a gente possa meditar. Você já foi grato a Deus pelo dia de hoje? Já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? O salmista, ele agradece a Deus porque Deus livrou ele de toda a perturbação que teve na vida dele. Assim Deus faz conosco diariamente. Seja grato a Deus pelo ar que você respira nesse instante, pelo dom da vida que Deus te deu. Deus é tão bondoso conosco que às vezes o ser humano confunde essa bondade de Deus como que Deus fosse algo que a gente pudesse manipular a Deus para que Deus venha fazer a nossa vontade ou o nosso querer. Não, Deus é soberano. Deus sabe o que faz, quando faz e na hora que faz. Por isso que o salmista clamou o nome dele e Deus ouviu. No momento certo, na hora certa, Deus ouviu o clamor do salmista. E assim Deus também faz conosco. No momento certo, Deus vai ouvir a nossa súplica, o nosso clamor e a nossa oração. Deus vai ouvir. Isso é fato. Ele vai ouvir. O salmista ele expressa que Deus não somente ouviu a oração dele, como também atendeu a oração dele. Mas é no tempo de Deus, segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu querer, mas tudo é segundo a vontade soberana de Deus. Render graça ao Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus é generoso conosco, Ele é bondoso conosco, Deus é cheio de amor para conosco. Devemos fazer que nem o salmista: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha oração. No nosso dia a dia a gente expressa essa gratidão a Deus, como fez aqui o salmista, no Salmo 116. Será que a gente expressa esse amor que a gente tem por Deus, pelo nosso Deus? Será que a gente expressa no nosso dia a dia? Ou será que a gente pensa que Deus ele fez porque Ele tinha a obrigação de fazer algo sobre a nossa vida? Mas lembrando que Deus é rico em misericórdia. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Romanos que Deus, ele... Vamos lá abrir Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, 15, diz assim: pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então a misericórdia de Deus dura para sempre, mas a misericórdia de Deus ele é segundo a vontade de Deus, como diz o verso 16: assim, pois não depende de mim eu querer, mas depende de Deus usar a sua misericórdia sobre a nossa vida. Então Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus vai agir de misericórdia sobre a minha
e sobre a sua vida. No momento que você estiver de angústia e dificuldade, Deus vai ouvir a sua oração. Então imagina você. Você levantou cedo, foi trabalhar, foi para a faculdade, foi para o seu compromisso social. E aí você chegou em casa, tranquilo, sossegado, no meio dos seus familiares, e você acha que foi uma ação totalmente sua. O ato de você acordar de manhã, trabalhar, fazer os seus afazeres normal do seu dia a dia. Você pensa e imagina que foi da sua própria vontade e do seu próprio querer. Engano seu. Foi a ação de Deus sobre a sua vida. Foi Deus que deu para você o fôlego de vida para que você pudesse fazer essas coisas da vida diária. Foi Deus que deu para você o ar que você respira nesse instante, nesse momento. Porque se não fosse o ar que Deus nos dá nesse momento, a gente não estaria aqui. Se não fosse o dom da vida que Deus nos dá diariamente, porque Ele nos livra de tribulação, de perseguição, do homem mau, a gente não estaria aqui. Então que a gente possa ser grato a Deus, independente da circunstância que está acontecendo ao nosso redor. Sejamos gratos a Ele. Porque se não fosse a misericórdia dEle, a bondade dEle, o amor dEle, a gente não estaria aqui. Lembre-se, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida é uma ação de Deus. Não é uma ação que depende do meu esforço, da minha vontade e do meu querer. Ela depende exclusivamente de Deus sobre a nossa vida. Que o Deus de misericórdia possa estar agindo de misericórdia sobre a nossa vida. Que Ele possa ser compassivo na nossa dificuldade, na nossa luta diária, assim como ele foi na vida do salmista, no Salmo 116 e no Salmo 118. Ele foi compassivo e agiu com misericórdia e graça. Nesse momento a gente vai estar orando pelos pedidos de oração feito no grupo. Deus, eu peço a Ti, ó Pai, nessa noite, ó Pai, em nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Tu sabe, ó Pai, a necessidade, ó Pai, a dificuldade, ó Pai, cada um, ó Pai, está passando nesse momento, ó Pai, nesse instante, ó Pai. E sabemos, ó Pai, Senhor, que cada um clamou, cada um suplicou o Teu nome, Senhor. E sabemos que Tu, Senhor, Senhor, vai agir na hora certa, no momento certo, ó Pai Celestial. Tu vai agir, Senhor. Tu vai mudar a história, Tu vai mudar a situação, Tu vai mudar cativeiro, ó Pai, de vida de pessoas, ó Pai Celestial. Basta as pessoas clamar, basta as pessoas buscar o Teu nome, ó Pai, com sinceridade, ó Pai, de coração, Senhor. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que Tu, Senhor, venha abençoar, ó Pai, cada irmão, ó Pai, cada irmã que está assistindo essa live, ó Pai Celestial. Que Tu, Senhor, também venha abençoar, ó Pai, o familiar de cada um, Pai, que vai estar assistindo essa live, ó Pai Celestial. Que Tu, Senhor, venha, ó Pai, também abençoar, ó Pai, cada pessoa, ó Pai, que vai estar com problema de saúde, ó Pai, que vai fazer cirurgia, ó Pai, caso da Letícia, ó Pai, que Tu, Senhor, venha agir, ó Pai, de misericórdia, ó Pai, sobre a vida dela, ó Pai Celestial. Sabemos, ó Pai Celestial, que tudo, ó Pai, está sob a sua mão, tudo está sob o seu controle, ó Pai, porque a Tua palavra diz, ó Pai Celestial, que tudo é para Ti, Senhor, tudo é para louvar o Teu nome, tudo é para exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Também te peço a Ti, ó Pai, pela vida, ó Pai, financeira, ó Pai, de cada irmão, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que a situação nesse país, ó Pai, não é favorável para muitas pessoas, ó Pai, mas por isso eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, que Tu, Senhor, venha cuidar, ó Pai, celestial, da saúde financeira, ó Pai, de cada irmão, ó Pai, que está ouvindo essa live nessa noite, ó Pai. Também te peço a Ti também, Senhor, que Tu, Senhor, venha agir, Pai, de misericórdia, ó Pai, sobre a vida, ó Pai, celestial, dos nossos familiares, ó Pai, que ainda não conhece a Ti, que ainda não nova, ó Pai, não engrandeça o Teu santo nome, Senhor. Ó Pai celestial, eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, se Ele for os Teus eleitos, ó Pai celestial, que eles possam despertar, ó Pai, de acordo, ó Pai, o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eles possam entender e compreender, Senhor, que só existe um caminho, ó Pai, só existe uma direção, ó Pai, na nossa vida, ó Pai, que é Te seguir, Senhor. Por isso eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, em nome do Teu Filho amado,
de Jesus Cristo, ó Pai. Continua, Pai, nos abençoando, ó Pai, se deixar, não porque merecemos nada, Senhor, mas porque Tu é rico em misericórdia, Tu é rico em bondade, Tu é rico em amor, Senhor. Por isso eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, ó Pai, seja a cada minuto, a cada segundo, ó Pai, que a gente vê aqui nesse mundo, ó Pai, vivo e pecador, Senhor, a gente ser grato a Ti, Senhor, grato, ó Pai, pelo dom da vida, grato pela saúde, grato pela libertação, ó Pai, se deixar, grato por tudo que acontece na nossa vida, Senhor. É que eu te peço a Ti, ó, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e até a próxima live, se assim Deus permitir.